Olá pessoal, Fábio Lourenço, canal do Teatro País. E hoje eu gostaria de falar sobre idioma francês aqui na Suíça, tá pessoal? Para quem está me acompanhando, já sabe, quem conhece um pouco da Suíça já sabe que existem 4 idiomas oficiais aqui, né? Então tem o francês, italiano, o alemão e o romanche, que é uma língua quase extinta. Existem poucos lugares que utilizam essa língua, lá para os lados da Áustria e tudo mais, tá? Que seria uma mistura meio que alemão com italiano, falam que é bem esquisito. Eles mesmos aqui não entendem isso. E assim, obviamente tem muita gente aqui no cantão francês que não fala alemão, não fala italiano, cantão alemão não fala italiano e não fala francês e por aí vai, tá? E assim sucessivamente. Então o que eu queria falar sobre o idioma aqui na Suíça, tá? Eu acredito que muita gente pense assim, eu vou para a Suíça eu tenho passaporte europeu, vou para a Suíça e lá eu estudo, vou começar a estudar lá porque daí é mais fácil, eu já estou entre nativos e tudo mais. Pessoal, eu já comentei sobre isso em alguns vídeos assim bem por cima, tá? Mas não é bem assim, tá? Vou explicar. O francês aqui, obviamente, se você estiver estudando francês aqui, você vai aprender mais rápido, tá? Não tenha dúvida. Mas o problema é você pagar uma escola de francês aqui. Uma escola de francês aqui é muito cara, a menos que você seja uma pessoa muito rica, tá? Do contrário, é complicado estudar francês aqui, porque é muito caro. Só para vocês terem uma noção, pelo menos na região onde eu moro aqui, existem algumas escolas para imigrantes, né, de francês. Mas, por exemplo, tem uma escola aqui que todo mundo fala que é muito boa, que é a escola do Migros, que é inclusive aqui perto de onde eu moro, aqui em Vevey. E a faixa lá de mensalidade é de 500, 600, 700 francos, e aí aumenta dependendo do nível que você estiver ou precisar, tá? Então, assim, não é todo mundo que pode pagar 700 francos por mês. É por mês, tá, pessoal? É por mês. E se eu não me engano, é de 1 ou 2 vezes por semana. 1 horinha, alguma coisa de 50 minutos, 1 hora cada aula, tá? Então, assim, na minha opinião, é muito pouco pelo preço que custa. Então, se você estiver pensando em vir para cá, para estudar aqui, eu aconselho fazer diferente. Eu aconselho você estudar no Brasil ou onde você estiver, tá? Se você conseguir um bom preço. Eu sei que no Brasil também não é muito barato o curso de francês. Se você quiser vir aqui para a Suíça francesa, tá? Aí tem o lado alemão, o lado italiano. Mas normalmente o pessoal procura mais os cantões que se fala alemão e se falam francês, porque são as melhores economias da Suíça, tá? Falam que a parte italiana não é muito bom para arrumar emprego, não é tão desenvolvida, não tem cidades tão grandes. Eu nunca fui para lá, então nem conheço. Tá? Preciso até dar um pulo lá. Inclusive aqui do lado e eu não vou. Do lado entre aspas, umas 2, 3 horinhas de carro. Mas é rápido. E agora o pessoal costuma ir pro cantão alemão, porque daí tem Zurique, né? Berna, Zurique e tudo mais lá. São cidades grandes. E aqui o lado francês, que tem Genebra, Lausanne e tal. Enfim, então assim, não deixa para estudar aqui, na minha opinião, a menos que você consiga algum professor muito bom online, tá? Aí você vem para cá e fica estudando online, através do celular, computador, tá? Algo nesse sentido, é uma dica. Porque pagar a escola aqui é muito caro, tá, pessoal? Mesmo que você já esteja trabalhando aqui, é salgado, tá? Então, assim, é melhor, você aprende mais rápido quando está aqui, porque você vai ser forçado e obrigado a falar com pessoas em francês. Sim, de certa forma, sim. Só que, aí tem um outro detalhe. Isso se você já tiver meio que um network aqui, tá? Porque não vai pensando que as pessoas vão ficar assim, qualquer um vai ficar conversando com você, não vai, tá? Não vai. Então, assim, a menos que você já tenha um network aqui, se você conhecer algumas pessoas já aqui e já tenham amigos que já falam francês, né? Os amigos que moram aqui,
Aí você já começa a se enturmar nessa galera. Porque do contrário, você não vai conseguir conversar com as pessoas, para puxar papo mesmo, para ficar trocando ideia. A menos que você arrume um emprego. Aí sim, aí você automaticamente vai começar a conversar com essas pessoas, você vai ser obrigado a falar com essas pessoas, e isso vai ajudar a desenvolver o idioma, tá? Mas assim, quando você chegar aqui e não tiver um emprego ainda, eu vou aprender francês. A única coisa que você vai aprender, você vai se habituar é falar bom dia, falar bonjour, merci, sabe? Essas coisas. Você vai falar bom dia, obrigado, com licença, vai pedir alguma informação. Mas assim, aí não é tão rico para você realmente aprender o idioma. O bacana é você realmente conversar com as pessoas, né? Falar e ouvir, trocar ideias mesmo, tá? Sobre diversos assuntos. Isso que eu acho que vai fazer você desenvolver bastante o idioma, tá? Mas assim, o francês, e assim, outra coisa, o francês é realmente uma língua, na minha opinião, tá? É uma língua bem chatinha de aprender. Eu não vou nem entrar no mérito de alemão, porque alemão eu nunca estudei, assim, e todo mundo que eu conheço, inclusive eu conheço várias pessoas que estudaram alemão, porque aqui na Suíça, quando as pessoas nascem aqui ou crescem aqui, elas podem escolher uma língua alternativa, além da materna, que já do local que já se estuda, que já estuda. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa nasceu aqui na parte francesa. Ela vai, logicamente, estudar o francês, né? Como se estuda a língua portuguesa no Brasil. E ela pode optar, você quer estudar inglês, você quer estudar alemão, italiano, tá? Ela pode optar isso na escola, tá? Então ou espanhol, sei lá, elas podem escolher isso. Mas assim, na minha opinião, o francês é realmente uma língua bem chatinha. Particularmente é uma língua, não é que é complicado, ela é muito parecida com o português, mas também tem muitas regras, muitas coisinhas chatas de aprender, sabe? Muitos sons diferentes que nós não estamos habituados, tá? A sonoridade da língua não é a mesma do português em muitos aspectos, então é difícil a gente pronunciar algumas palavras, porque nós não estamos acostumados a pronunciar esse tipo de som. Da mesma forma que o francês, por exemplo, ele não é acostumado a falar o tio, né? O ão, por exemplo, pão, condução, expressão, ele não é acostumado a falar esse ão. Então é que alguns franceses que já foram no Brasil, por exemplo, vão numa padaria, ao invés de pedir um pão, ele vai pedir um pau, porque ele não sabe falar o pão, né? Ele não consegue, ele não está habituado, só depois de muito tempo que ele consegue se habituar com isso. Então, assim, existem muitas pronúncias aqui também que são assim, a gente leva um certo tempo para aprender a pronunciar. Cada hora a gente pronuncia de um jeito até acertar. E nesse momento as pessoas às vezes acabam não entendendo. Por exemplo, quando você conversa com uma pessoa que você não conhece, às vezes, dependendo do seu sotaque, ela às vezes não entende o que você está falando, tá? Lógico, quando você conversa com pessoas que você já conhece, ela já pegou o seu sotaque. Não esqueçam que aqui, principalmente aqui onde eu moro, aqui na parte francesa, existem muitos imigrantes aqui. Então muitos falam desse jeito, com o seu sotaque. Cada um tem sua, por exemplo, você pega um chinês. O chinês dificilmente fala francês, mas existem alguns que falam. Eles vão ter o sotaque deles. Pega um americano que fala francês, você pega um britânico, pega um italiano, então cada um vai ter o seu sotaque. Eles confundem muito o sotaque quando uma pessoa está falando em francês entre portugueses, brasileiros e italianos. Eu já ouvi muita gente achando que eu era italiano. Na verdade eu sou italiano, sou ítalo-brasileiro, né? Na verdade eu sou brasileiro, mas minha família é italiana. Por causa do passaporte italiano, eu tenho passaporte italiano, então eu sou italiano também, né, no documento, mas eu não nasci na Itália. Mas assim, por causa do meu sotaque, eles acham que eu sou italiano. E muitos, né, alguns não fazem nem ideia de onde eu sou, mas muitos outros acham que eu sou italiano. Então, assim, aí que está a dificuldade, principalmente você
morando num lugar onde existem muitos imigrantes, existem muitos sotaques diferentes, às vezes você saca um sotaque que é mais fácil de entender e outro que não é tão fácil, tá? Por exemplo, os franceses, logicamente, eles têm um sotaque diferente dos suíços. Dá para perceber isso. Depois de um tempo você começa a perceber, tá? Eu acho mais fácil entender os franceses do que os suíços. Se você pegar um suíço ainda mais, digamos assim, um pouco mais velho, né, com mais idade, eles têm um sotaque muito mais forte. Parece que é um francês misturado um pouco com alemão. É um francês misturado com sotaque alemão. É um pouco, para mim, é um pouco difícil de entender. Mas o francês da França mesmo, pra mim é mais fácil de entender, se ele falar devagar, lógico. E tem esse detalhe também, às vezes a pessoa não tem paciência com você, ela começa a falar rápido, porque não é que ela fala rápido, é o ritmo dela, como nós falamos rápido também. E é mais difícil de entender se a pessoa fala muito rápido, se ela usa muita gíria, se ela usa muita expressão, tá? Então quando a pessoa fala um pouco mais devagar com você, vai ser mais fácil você entender a conversa. Mas é isso aí, pessoal. Então, assim, o conselho é esse. Estudem bem o idioma, bastante, o máximo que vocês conseguirem, antes de vir para cá. Quando vocês chegarem aqui, se vocês tiverem a mesma sensação que eu, vocês vão ter a sensação que vocês não estudaram nada, vocês não vão entender nada, tá? Porque é diferente, se você tiver ainda um professor ou professora no Brasil de francês que seja brasileiro, ela já, o que eu acabei de falar sobre o sotaque, ela já tem o sotaque dela, então vocês vão acostumar com esse sotaque. Quando vocês começarem a ouvir sotaques diferentes, vocês não vão entender nada, mas com o tempo vocês vão acostumando, tá? Às vezes você fala assim, eu falo francês avançado, você chegar aqui, você vai falar no máximo o básico e entender o básico, é meio que assim, até você começar a acostumar, tá? Então é tudo um processo, tá, pessoal? É difícil, é chato, mas assim, não esqueçam, o idioma é a coisa imprescindível para você conseguir um emprego aqui. Você pode ter vários diplomas, você pode ser uma pessoa esperta, interesseiro é ótimo. Tem que ser interesseiro também no quesito de interesse em conseguir as coisas, sem passar por cima de ninguém, obviamente. Mas você pode ser uma pessoa proativa e tudo mais, mas assim, tem um currículo ótimo, mas se você não falar o idioma de onde você estiver, esquece, você vai no máximo lavar prato, sabe, esse tipo de coisa. Se você tiver o idioma um pouquinho melhor, aí a coisa vai começar a degringolar, começa a melhorar mesmo, tá? Quanto melhor for o seu francês ou o seu alemão, o seu italiano, de onde você estiver, mais fácil vai ser a sua vida aqui. Então assim, se dedique ao idioma. Eu sei que é chato, pra mim é muito chato o francês, mas tem que se dedicar, tem que aprender os verbos, tem que aprender a pronunciar no melhor possível, o mais próximo deles, tá? E assim você vai conseguir se desenvolver aqui na Suíça, tá bom, pessoal? Então, para você que gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, clica no sininho para receber as notificações e deixe seu comentário aqui se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, a gente vai conversando por aí. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter visto o vídeo. Até a próxima. Até mais!